Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Bem, semana passada no meu Instagram eu fiz um post, se você não conferiu vale a pena, com relação à última grande batalha da Dezembrada, durante a Guerra do Paraguai, chamada de Lomas Valentinas. Eu não vou adentrar nessa batalha, no meu Instagram, como eu disse, tem um resumão, e eu vou dar continuidade nesse vídeo à fase final e mais controversa da Guerra do Paraguai, que é exatamente após a tomada de Assunção pelo então Marquês de Caxias, e quando ele deixa o comando, e tem todo um embate histórico, e existem algumas divergências com relação a isso, mas assim, ele deixou o comando à revelia do imperador Dom Pedro II, tá? E ele já estava cansado, ele já tinha idade, etc. Ele resolveu deixar o comando porque, para ele, a Guerra do Paraguai já estava terminada, eles já tinham chegado à Assunção. Porém, pelo Tratado da Tríplice Aliança, a guerra só realmente estaria terminada uma vez deposto e capturado, vivo ou morto, preferencialmente vivo, nas palavras do próprio Dom Pedro II, o Marechal Solano Lopes, que era o ditador paraguaio, que nesse momento já estava empreendendo fuga na direção da Cordilheira dos Andes. Ele estava indo empreendendo fuga com o que restou do exército dele, que eram em torno de uns 1.600 homens, entre aspas, porque durante o caminho até a batalha final de Cerro Corá, ele pilhou vilarejos, assassinou adversários políticos, recrutou crianças, velhos, à força para o seu esforço de guerra deslocado, porque a guerra já estava perdida, e cometeu barbáries das maiores, inclusive assassinando mulheres grávidas e por aí vai. O Brasil, por sua vez, quando da ocupação, né, da tomada de Assunção, também, infelizmente, cometeu alguns crimes de guerra, como saques, estupros, mas também fez coisas boas. Acolheu muitos dos órfãos paraguaios, procurou dar alguma assistência e por aí vai. Infelizmente, essas barbáries em todas as guerras no decorrer da história sempre ocorreram. Não há nada que se justifique, mas, infelizmente, na insanidade de uma guerra, você tem várias emoções, ódio e por aí vai, privações. Infelizmente, atos horrorosos contra a população civil acontecem. Tá? Então, o que ocorre? Caxias deixa o comando das forças brasileiras em Assunção, ele entende que a guerra está terminada, e Dom Pedro II fica numa situação que, quem vai ser o comandante das forças brasileiras? Até então, o general Osório ainda estava se recuperando do ferimento na Batalha do Avaí, que eu tenho um vídeo que eu conto sobre a Batalha do Itororó, e faço uma alusão à Batalha do Avaí, onde o Osório levou um tiro no rosto, enfim. E ele decide convocar o seu genro, o Conde D, o Gastão de Orleans, para que comandasse essa última fase da campanha, da guerra, que seria a perseguição e a eventual captura de Solano Lopes, assim para cumprir até o Tratado da Tríplice Aliança. No início do conflito, o Conde D, marido da princesa Isabel, ele tinha interesse de participar ativamente, mas o imperador havia o impedido. Porém, agora, no final do conflito, ele já não estava tão empolgado, digamos assim, para participar desse conflito. Ele achava que perseguir as forças remanescentes de Lopes em fuga não era uma tarefa gloriosa, enfim, ele não estava disposto. A própria esposa dele, a princesa Isabel,
também suplicou para o pai que não fizesse isso. Naquele momento eles estavam tentando ter filhos, enfim. Fato é que o Conde D, na época ele tinha em torno de uns 27 anos, era jovem, mas tinha alguma experiência militar lá no início da juventude dele, no Marrocos. Ele vai até Assunção, ele é recebido pelo general Osório, que, volto a dizer, estava se recuperando. O general Osório sempre achou o Conde D competente, extremamente competente, mas achava ele um tanto quanto ranzinza. Uma das primeiras coisas que o Conde D fez ao chegar em Assunção foi exatamente abolir a escravidão no Paraguai. Pois é, muita gente fala mal do Conde D, mas assim, ele era um abolicionista convicto, ele não coadunava com a escravidão que havia no Brasil e ele tomou essa atitude de abolir a escravidão no Paraguai. Pouca gente sabe, mas assim, não era o Brasil só escravocrata na época, o Paraguai também tinha cativos. Obviamente uma população cativa muito menor do que a do Brasil, mas tudo bem. Bem, quando ele assume o comando, ele começa a empreender essa perseguição às forças remanescentes de Solano Lopes. E ele teve um auxílio e fez um grande vínculo de amizade com um tenente-coronel chamado Tenente-Coronel Mena Barreto. Vou até pegar um livro que é muito bom, do Luiz Otávio de Lima, que conta bem a história do Paraguai. O nome do Tenente-Coronel Mena Barreto, tem até uma rua no Rio de Janeiro com esse nome, chamava João Manuel Mena Barreto. Ele era um homem mais experiente e teve uma amizade muito grande construiu uma amizade muito grande com o Conde D e o auxiliou em muitas decisões, em muitas estratégias durante aquela fase final do conflito. E ao contrário do que muitos dizem, e houve uma campanha republicana no pós-Guerra do Paraguai contra o Conde D, mas o Conde D, ele era um homem bem corajoso e até por ser muito jovem, na época, ele era até um tanto quanto corajoso por demais, um pouco inconsequente. Durante a Guerra do Paraguai, ele foi extremamente corajoso e se colocou em risco por diversas vezes. Fato é que ele fez uma grande amizade com o Mena Barreto e nessas campanhas de perseguição aos remanescentes das tropas de Solano Lopes, eles chegaram por volta de maio de 1869 numa localidade, num vilarejo chamado, vou até ler porque o nome é complicado, vilarejo de Peribebuí. Isso, Peribebuí. Nesse vilarejo ele encontrou uma pequena guarnição, na realidade algumas tropas ainda remanescentes dos paraguaios, que eram comandadas pelo Pedro Pablo Cabaleiro, que era um tenente-coronel. Só corrigindo, o Mena Barreto não era tenente-coronel, o Pedro Pablo Cabaleiro que era. O Mena Barreto era general, mas tudo bem. E ele deu um ultimato dizendo: olha, vocês estão numa quantidade de homens muito menor, rendam-se ao Império Brasileiro. E o comandante paraguaio se negou. Começou uma batalha, uma refrega complicada, e durante essa batalha o general Mena Barreto é ferido na perna, na realidade próximo à virilha, começa a sangrar e acaba falecendo. Quando finalmente o comandante paraguaio se rende, eis que o Conde D vê soldados trazendo numa padiola o corpo do amigo dele, do general Mena Barreto, e ali ele é tomado por um acesso de raiva. Ele se descompensou
e acabou promovendo um dos episódios mais lamentáveis da Guerra do Paraguai, que foi a degola. Ele degolou vários prisioneiros de guerra, açoitou esse comandante paraguaio para que ele reconhecesse a derrota perante ao Império Brasileiro. Ele se recusou e ele acabou com uma espada decapitando esse comandante paraguaio. É uma coisa meio Estado Islâmico, né? É um negócio pesado. Os livros de história retratam isso. Então, assim, acabou que esse episódio maculou muito a imagem do Conde D. E, assim, há de se pensar o porquê de tanta barbárie. Depois, há relatos históricos que o próprio Conde D ele ficou meio perturbado com isso e não tomou mais ações diretas durante a guerra. E basicamente é isso que eu gostaria de comentar no vídeo de hoje. E ainda tem muita coisa para se falar da Guerra do Paraguai, das fases finais, inclusive desmistificar a barbárie brasileira na Batalha de Acosta-Nu, que é até o Dia das Crianças no Paraguai, porque muitas crianças foram mortas pelos brasileiros, que na realidade aquelas crianças foram forçadas, muitas pelo próprio Solano Lopes. Ele recrutou à força aquelas crianças para combater de uma forma totalmente desigual e mal equipados as tropas brasileiras. Mas é isso aí, pessoal. É difícil falar de um tema desse, mas por hoje é só. Até a próxima.